Legal, desvendando as crenças limitantes. Então, para receber na nossa vida. Por que só que você fez esse comentário? Quanto que a gente está presente para receber? Quanta coisa que a gente pode estar recebendo, mas que a gente não recebe. Não recebe por quê? Porque não está presente. Ou porque simplesmente não está no piloto automático. Ou porque a gente tem um monte de daréu de crença que impede a gente de receber. Você já imaginou que você tem uma crença que impede você de receber? E de repente o universo está te dando um monte de coisa, a vida te dá um monte de oportunidade, você nem vê, porque você está fechado para receber? Foi isso que a gente viu ontem. Foi isso que a gente viu ontem, porque tinha 28 pessoas inscritas e pouquíssimas apareceram na aula. E foi uma aula maravilhosa. E eu fui para uma liberação sistêmica linda, vou contar para vocês. Então, quanta coisa na nossa vida nós fazemos assim e nem nos damos conta. Será que isso é crença limitante para receber? Será que a gente nem se liga de receber? Quantas oportunidades que a gente tem de receber e não recebe? E não recebe por quê? Aí você fala, ai, minha vida tá parada, ai, eu não tenho dinheiro, ai... Gente, o trabalho de ontem era gratuito. Eu vou pegar aqui, gente, dá licença um pouquinho, que as crenças estão aqui, tem um mundaréu de coisa aqui, de valores, e as crenças sustentam os nossos valores. E a gente vê que quando essas crenças sustentam os valores e elas conflitam, os valores vão conflitar e a gente fica lá, ó, em loop. Deixa eu continuar aqui da sequência, vamos lá. Vamos falar aqui das crenças. Como são formadas as nossas crenças na infância? Como são formadas as nossas crenças? Elas são formadas na infância, da família, transgeracional, ou seja, de outras gerações, e essas crenças, elas são individuais, ancestrais, familiares e coletivas. Então a gente pode ter crença coletiva. Só o que crença que é coletiva? Crença religiosa. Na escola, a sociedade, coisas que são impostas para nós, são crenças coletivas. Crenças familiares, são coisas que nós aprendemos lá dentro da nossa casa e aí a gente tem como crença. Gente, ó, uma coisa que eu tenho como crença, quer ver? Toda vez que eu passo na frente de uma igreja, eu faço o sinal da cruz. Toda vez. E é automático. Por quê? Porque quando eu era pequenininha, eu aprendi a fazer o sinal da cruz quando eu passava na frente da igreja. Toda vez que eu passava na frente de uma igreja, o papai falava pra gente fazer o sinal da cruz. Hoje, eu vou fazer 60 anos e eu passo na frente da igreja e faço o sinal da cruz. Então, crença com lealdade sistêmica. Quantas crenças nossas não são crenças de lealdade sistêmica? Passar no trilho do trem, levantar os pés e as mãos, fazer um pedido. É crença? Verdade, isso é uma crença. Olhar para passarinho no céu e falar gosto de não sei o que. Sabe assim? São coisas que parecem bobagem. Essas coisas que eu tô falando parecem bobagem. Mas se elas estão para isso que a gente faz automático, imagina para outras coisas. Então, elas são crenças que são formadas lá na infância, como essa que eu falei, de você fazer o sinal da cruz. Você tem alguma crença aí? Conta pra mim, igual essa do passar no trilho do trem, quando levantar o pé. Conta alguma crença aí, gente. Essas crenças que a gente tá contando aqui são crenças leves. São crenças que não são limitantes, são crenças neutras. São crenças que não atrapalham a nossa vida. Essas crenças são crenças tranquilas, são crenças normais. Agora, quantas crenças que a gente tem passar embaixo da escada? Isso, a gente tem medo, né? Quebrar espelho, né? A gente está falando aqui de crenças rasas, de crenças leves, que a gente não passa. Tem gente que, Jesus, isso chega até... Mas só isso não é crença, isso é uma superstição. Pode ser, mas também vai para crença, vocês entendem? Quantas outras... eu devo ter feito alguma coisa lá, quando eu passei embaixo daquela escada. Dinheiro não dá em árvore, com certeza. Quantas vezes a gente escutou, ouviu que dinheiro não dá em árvore? Ou que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico
entrar no reino do céu. Ou que rico é sempre snob, que rico passa por cima dos outros, que a gente precisa roubar para ser rico. Gente, essas crenças que eu tô falando, elas estão rasas, essas aí são as mais fáceis da gente perceber. Mas tem crenças que são muito mais difíceis da gente perceber, que estão lá, sabe? Quantas coisas o papai e a mamãe da gente não falou que fez a gente criar essa crença e tá aqui, crença religiosa, de pecado, sabe? De prazer e pecado. Prazer e pecado tá junto. De coisas muito profundas que depois a gente nem sabe por que a gente não se permite. Não se permite receber. Não se permite, como eu falei agora. Não se permite pensar que você pode fazer um pouco diferente. Perceber que você pode fazer um pouco diferente. E geralmente essas crenças, elas são formadas lá na nossa infância. Pela nossa família, na escola. Às vezes você tem uma crença pessoal porque você viveu uma coisa na escola ou ficou... que aquilo te gerou uma crença e aí você nem sabe porque hoje você não pode falar em público. De repente você foi lá fazer uma leitura, você era pequenininho, e aí você foi fazer uma leitura, e aí você foi ler lá na escola e todo mundo deu risada. E aí as pessoas deram risadas de você. E aí, o que aconteceu quando todo mundo deu risada de você? Você se sentiu um fracassado, você se sentiu mal. E aquilo gerou uma crença, E você fala, eu nunca mais vou falar em público, né? E, gente, isso norteia a nossa vida. Muito mais do que a gente possa pensar. Muito mais do que a gente possa imaginar. Então, a gente faz isso no piloto automático. Por quê? Porque 95% de tudo isso está no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é o que está lá tudo guardado, que a gente não percebe. E quanto menos a gente percebe, aquilo emerge algo ali. Emerge algo, emerge uma crença, emerge algo... E a gente nem questiona por quê, porque tá lá, a gente não tá no racional, não tá onde a gente percebe, não tá onde a gente pensa. Tá assim, escondidinho, inclusive de nós mesmos, porque tá no nosso subconsciente, sabe? São coisas que a gente nem sabe por que faz, mas faz. Às vezes a gente faz por lealdade sistêmica, às vezes a gente faz porque é uma crença coletiva. Todo mundo acredita naquilo, a gente acredita também. Então, porque a gente viveu coisas na escola, porque são crenças religiosas que passaram pra gente, né? Vocês vejam que tem crenças, por exemplo, países cristãos são mais pobres do que os países que são protestantes. Porque tem crença no país protestante que Deus... se você for pobre é porque você não está em paz com Deus. Você não está bem com Deus. E aí, você precisa ser rico. Então, é uma crença que te eleva, né? E nos países muito católicos, a gente tem as crenças que os ricos não vão para o céu, que os ricos são snobs, que os ricos não são bondosos. E aí... a gente precisa ser humilde, a gente precisa ser... Claro que a gente precisa ser humilde. É óbvio que a gente precisa ser humilde. Humildade é fantástico. Mas não da forma que é colocada pra gente, né? Como se a gente... Obrigada pelos corações aí. Então, em países protestantes, lá a crença mor é assim, se eu for pobre é porque Deus não tá olhando pra mim, porque eu não tô fazendo muita coisa certa. E num país católico, se eu for rico é porque eu tô roubando. Então a gente prefere não ter dinheiro. Entende? Crenças fortes assim, que mudam a nossa vida, que mudam a cultura do país. É cultural a nível
vamos dizer, religioso, né? Então, o que mais que eu tenho sobre falar de crença? Então, nós temos as crenças de família, por exemplo. Que nem eu sempre falo da crença do rabo do peixe. Já ouviram falar da crença do rabo do peixe? O que é a crença do rabo do peixe? Que a mãe cortava o rabo do peixe toda vez que ia servir o peixe. E a menina falava, meu Deus, mas na casa dos meus amiguinhos, todo peixe é inteiro, tão bonito, eu não gosto desse peixe com o rabo cortado. Aí perguntou pra mãe, por que você corta o rabo do peixe? E a mãe falou o quê? A mãe falou assim, olha, eu corto o rabo do peixe, porque a vovó cortava. Ela foi lá perguntar pra vovó, que morava lá no quintal dela. Aí a vovó falou, não sei, era que a bisa cortava. Aí ela foi perguntar com a bisa, que a bisa morava com a avó. E a bisa disse o quê? Eu cortava porque eu tinha uma forma pequena e eu precisava cortar. Ninguém imaginava que a bisa tinha uma forma pequena. E ninguém se perguntou, todo mundo só fazia igual. Isso é lealdade sistêmica, são crenças criadas a partir do que a gente viu. E aí a gente vai fazendo sem nem perceber quantas coisas a gente faz assim, né? E essas crenças, elas podem ser de aproximação ou de afastamento. O que são crenças de aproximação? Então vamos falar um pouquinho de valores e crenças. Então, os valores e crenças limitantes ou de afastamento é a mesma coisa que valores limitantes e de afastamento é mais ou menos igual. Ok. O que é uma crença e um valor de afastamento? Eu faço o que faço para me afastar do que eu não quero. Gente, e eu peguei aqui um monte de valores, deixa eu ver aqui onde é que tá, para vocês verem quantos valores a gente tem. E esses valores, eles conflitam. Os valores conflitam entre si. Por quê? Porque de repente eu tenho dois valores que têm crenças que... Porque as crenças, elas seguram os valores, elas sustentam os valores. Então, nós temos crenças que sustentam um valor de integridade para mim. Integridade é um valor para mim forte. Então, eu tenho as crenças que sustentam o meu valor de integridade. Dinheiro ou sucesso para mim é um valor forte. E aí eu tenho as crenças que sustentam o valor sucesso, o valor dinheiro como valor para mim. Entenderam o que é uma crença que sustenta o valor? Me fala aí. Então, nós temos os valores das crenças positivas, de aproximação, que são as que nos impulsionam. Eu faço o que faço para me aproximar do que eu quero. E nós temos também valores e crenças limitantes, ou de afastamento, que são as crenças que são as negativas, que são as que na verdade, assim, eu me afasto do que eu não quero. E não me aproximo do que eu quero. Quando eu me afasto do que eu não quero, cada vez que eu me afasto, eu vou ter que voltar lá. Gente, estão me acompanhando? Faz sentido para vocês essa questão das crenças e dos valores? Eu faço o que faço. E tudo isso pode ter a ver com lealdade sistêmica também. Eu faço por lealdade sistêmica também. Pelo programa, pelo script familiar. Como é feito na minha família, eu tendo a repetir. Eu tendo a fazer. Por exemplo, gente, olha lá. Crença, olha aqui, ó. Vamos lá. Na nossa família, era boleto de pagamento. A gente paga os boletos de pagamento. A gente vê boleto como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. Tipo o quê? Boleto da luz, o boleto da água, o boleto da internet, o boleto da energia elétrica. Nós pagamos o boleto ali de uma forma negativa. Mas se a gente olhar, a gente está a serviço disso. Isso veio para nós já. É um serviço que foi prestado. Então o boleto não é uma dívida. O boleto é um equilíbrio de trocas. E a gente
a gente não para, porque lá na nossa casa todo mundo ficava desesperado quando chegava os boletos. Ai meu Deus, e hoje a gente faz igual. A gente junta todos os boletos, fica com medo dos boletos, com medo de pagar boleto. E na verdade, ao invés da gente agradecer. Porque se eu pago a luz, é porque eu recebi a luz. Eu recebi a energia elétrica. E se eu recebi, olha que legal, eu poder honrar um bem que eu recebi. Ao invés de eu ficar desesperado porque eu vou pagar o boleto. Parece que é uma dívida. Não é uma dívida, é um equilíbrio de trocas. Olha como a crença pode mudar. Quando você olha por um outro ponto de vista, como a crença pode mudar. Entenderam? Por exemplo, eu vou pagar o cartão de crédito. Aí eu fico desesperada porque eu vou pagar o cartão de crédito. Mas eu já recebi tudo aquilo que eu fui lá, que eu tenho que pagar no cartão de crédito. Então, são serviços que eu já recebi. São coisas que eu já recebi. Entendem? E se eu já recebi, é um equilíbrio de trocas. E a gente vê como uma coisa errada. A gente quer se afastar dos boletos, ao invés da gente agradecer o serviço que a gente recebeu. Por exemplo, se eu tô aqui dando essa live aqui, é porque eu tenho energia elétrica, é porque eu tenho uma casa, um lugar legal, um telefone. Quantas coisas eu tenho aqui para poder estar aqui com você. E se você tá aí do outro lado, quantas coisas você também tem para estar aqui. Só que na hora de pagar isso, você paga reclamando. Você não paga equilibrando trocas. Você não paga de um lugar de leveza, de um lugar de tranquilidade, de agradecer, de poder ter um telefone, energia elétrica, Wi-Fi, tudo que diz respeito aí, 5G, 4G, 3G, né? O quanto que a gente está acostumado a só ver o lado ruim das coisas, a reclamar. Quantas crenças de reclamação que a gente tem, né? Que a gente só vai reclamar. E às vezes a gente tá lá com uma crença, um monte de crença que sustenta o valor, e essa crença que sustenta esse valor nos norteiam e seguram. Isso tudo norteia a gente e segura os nossos valores. E aí, às vezes, a gente tá com crenças conflitantes, valores conflitantes. Por quê? Porque as crenças que sustentam um determinado valor para mim conflitam com as crenças que sustentam outro valor para mim. E essas crenças conflitam. Se eu tenho dois valores conflitantes, minha vida só fica assim, ó. A minha vida não vai adiante. Por quê? Porque o meu valor conflita um com o outro, porque as crenças que sustentam eles conflitam, tá? Então, o que é um valor só? O trabalho, família, lealdade, que mais, meu Deus do céu? Tem um monte aqui, mas eu não posso abrir, que tá aqui no meu celular. Família, lealdade, sucesso, dinheiro, riqueza, que mais? Beleza, integridade, bondade. E aí, gente, por que você fica brigando conflitando um valor com o outro? Esses valores estão norteando a sua vida. Por exemplo, se você tem um valor integridade, tá? E um valor dinheiro. Pode ser que o valor integridade, as crenças que sustentam o valor integridade, podem brigar com as crenças que sustentam o valor dinheiro. Por quê? Porque pode ser que você acha que não é íntegro, quem tem dinheiro não é íntegro. Por que, Sol? Porque podia ser que teu pai pensasse assim, que as pessoas para ser ricas, para ter dinheiro, a pessoa tem que ser caloteira, passar por cima dos outros. Entenderam como dois valores, integridade e dinheiro, podem brigar, podem conflitar? Olha só que legal. A gente nem para pensar nisso, né, gente? Então,
essas crenças e valores que sustentam, elas podem ser também família e dinheiro. Por exemplo, família e dinheiro. Tá, assim, eu tenho um valor para mim muito forte. Família é um valor forte para mim. E aí dinheiro é um valor forte para mim, mas pode se conflitar. Porque as crenças que sustentam o valor pode conflitar. Dá para entender? Para esses valores. E se essas crenças realmente vão conflitar? Ontem, quando eu dei a aula, que a gente olhou para algumas coisas aí, e tem crenças raiz que sustentam. Crença raiz é a crença principal que sustenta aquele valor. Quando você tira aquela crença, aquilo cai tudo. Por exemplo, se eu tenho um valor de integridade, integridade é muito importante para mim. E eu tenho um valor de dinheiro. Dinheiro é muito importante para mim. Mas alguém na minha família, por lealdade sistêmica, eu posso achar que integridade não tem nada a ver com dinheiro. Mas os dois valores são importantes para mim. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Então, gente, quando eu fiz isso ontem, na aula do Zoom, quando a pessoa chegou, a gente fez um trabalho de liberação ontem, naquela aula secreta do Zoom, que foi uma coisa fantástica. Nós usamos o corpo como pêndulo, como referência. Por exemplo, nós olhamos para os valores da pessoa, né? Qual o valor que ela tinha? E abundância era um valor, né? Abundância. E aí, eu posso ter abundância? É permitido para mim ter abundância? Está tudo bem para mim ter abundância? Não, não estava. E aí, a gente foi olhar para a origem de que o que não podia trazer abundância para mim. A outra, prosperidade. Tá tudo bem para mim ter prosperidade? Não tá tudo bem para mim ter prosperidade. Prosperidade para mim é um valor, mas as crenças que sustentam esse valor não me deixam, porque alguma coisa conflita. Dá para entender isso? É entendível o que eu tô falando? Gente, foi impactante olhar para o rosto das pessoas. Do antes, quando a gente começou a fazer o trabalho, e do depois. É assim, radiante. A pessoa ficava radiante de ver antes que não podia, que tinha um valor que era abundância, mas que aquele valor não podia se manifestar porque tem conflitos. Porque valores entre si conflitam, crenças que sustentam o valor conflita com o outro valor. Dá para entender isso? Quando a gente coloca isso para ser visto, é muito interessante. Ontem foi assim demais. E se você estiver disposto a olhar as crenças limitantes que estão paralisando, tá dando para entender, olha lá. A Amorim tá dizendo, a Tomazoni tá dizendo, a Jéssica tá dizendo sim, a Jô tá dizendo sim. Então, eu quero ter abundância, mas tem um monte de crença conflitante aqui que me impede de ter abundância. Né? Eu quero muito sol, eu quero muito ter prosperidade. Mas o que será que pode estar acontecendo? Porque prosperidade é um valor para mim. Prosperidade é um valor para mim. Mas aí tem um monte de crença que sustenta o valor prosperidade que me impede de ter prosperidade. E o que é? Eu vou falar, gente, o que eu vi ontem no campo, tá? O que eu vi ontem no campo? A pessoa me diz, meus valores, pôs lá, 5 valores, a gente colocou, 5, 6, 7 valores, né? E a gente foi olhando quais os valores que realmente podia ter e quais os valores que eu não podia, não estava permitido ter, tá? E uma pessoa não tinha permissão para ter prosperidade. E a gente foi lá e olhou. Qual era a questão? Eu falei, vamos olhar. Aí a gente fez todo um trabalho muito lindo. E aí o que a gente fez? A gente foi ver no corpo qual crença, qual valor que segurava. Eu fui olhar crença por crença? Não, né, gente? Porque senão a gente fica aqui o dia inteiro, a noite inteira e não faz nada. Como é que a gente olha para isso? Então a gente olhou o valor que a pessoa não estava, queria.
era importante para ela, mas não podia ter. E aí a gente pegou e fez o quê? A gente olhou para a origem do que estava impedindo isso no campo. Direto para a origem, tá? Uma das meninas que estavam lá era uma questão de gemelar. Ela era gemelar com alguém e ela não podia estar do lugar dela e receber. Então, por isso, a abundância para ela era difícil. Por quê? Porque ela sempre abria mão em prol da gemelar. Só o que é gemelar? Uma irmã gêmea que não pôde nascer, um aborto. E ela estava no lugar dessa irmã gêmea. Então, ali ela não podia receber abundância. E não podia receber muita coisa da vida dela. Gente, quando a gente viu isso, e assim, ó, rapidinho, a origem era essa. Qual era a origem? Gente, tô falando de uma coisa, foram muitas, foram 6, 7. A gente viu a origem, e a origem era essa. A origem era a irmãzinha gemelar dela que não tinha sido vista, que estava excluída e que ela fazia no lugar da irmã. É louco, né? É muito doido. E aí, gente, aí foi linda a dinâmica, maravilhosa, porque a hora que terminou, o rosto dela era outro. E a outra menina era prosperidade. Por que não podia prosperidade? O que segurava? Qual era a origem? Aonde estavam essas crenças limitantes que impediam a prosperidade na vida dela? Ela olhava para a morte da mãe, a forma de olhar, ressignificando muita coisa aí dentro. Que na verdade você vê como dor, como eu falei agora da abundância, como eu falei agora, são coisas muito sutis, muito guardadas. Como eu falei do gemelar, como eu falei da morte da mãe. Então, são coisas muito profundas que se você não olhar, você não vai acessar. E não é sucesso, gente, no sentido só de dinheiro, só de riqueza, é sucesso em todas as áreas da sua vida, é ter uma vida próspera. Sucesso é ter uma vida abundante em várias áreas, nos seus cuidados pessoais, na sua beleza, na família. Ter uma família gostosa de conviver, uma família que você possa estar feliz nela. Que crenças que podem estar segurando você numa relação ruim ou fazendo a sua relação ficar ruim. Porque às vezes você veio de uma família muito complicada e aí você não sabe viver de um jeito mais leve, mais tranquilo e acessar o sucesso familiar, acessar o sucesso como mulher, como feminino, acessar o sucesso no masculino, acessar o sucesso profissional, financeiro, sabe? O sucesso em todas as áreas da vida. Dá para entender o que eu tô falando? Com Deus, até quinta-feira às 20 horas tem live. Beijo, tchau!